Oi, oi para vocês. Vamos ler a palavra de Deus, vamos falar sobre o sábado do Senhor. Hoje é sábado, hoje sobre o sábado. E eu vou ler em Gênesis primeiro para a gente falar um pouquinho sobre isso. Que diz assim, Gênesis 2, versículo de 1 a 3, penso eu. Assim os céus e a terra e todos os seus exércitos foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, para nós falarmos sobre o sábado. O sábado, gente, é o sétimo dia. Primeiro dia, né, domingo, e o sétimo dia, o sábado. Por que a palavra de Deus fala que Deus fez, né, todas as coisas em 6 dias e descansou no sétimo? Porque Ele quer mostrar para nós que o sábado é descanso, que o sábado é o sétimo dia, que Deus ele fez todas as coisas, Ele já está determinado e Ele vai cumprir todas as coisas que Ele já determinou. Então existem os séculos, né? 6 séculos, no sétimo vai ser o descanso, vai ser o milênio de Deus. O calendário é do Senhor, o calendário não é esse calendário nosso, mas Deus ele deixou exemplo, né, sombras para que a gente venha a estudar e a ver que existiu literalmente isso no passado e vai existir isso no futuro quando Jesus voltar. Então, gente, para a gente entender melhor sobre o sábado, sobre o sétimo dia, o dia de descanso, fala, descansou Deus da sua obra. Deus cansa? Não. Deus ele não cansa, a palavra do Senhor diz que Deus não cansa e nem se fadiga. Mas por que falou? Para dizer que foi concluído a sua obra. Então Deus ele fez todas as coisas em 6 dias. A palavra de Deus fala que um dia para Deus é como 1000 anos. Então nós entendemos pela palavra de Deus que Ele deixou escrito para nós que venhamos entender o que é. Ele deixou para nós entendermos o que é o sábado, o que é o descanso do Senhor. Lá em Levítico 23, gente, tem escrito muitas coisas que a gente pode vir a aprender. Porque no Velho Testamento existiu o tempo da lei, existiam as festas, Deus deixou as festas como sombra. Então existem as festas, a festa que Deus determinou para o povo, quando Deus tirou o povo do Egito, né, da escravidão do Egito, o povo de Deus, o povo de Israel. Ele deixou que quando entrasse na terra de Canaã, depois que eles passassem o deserto, que era para festejar as festas. Para lembrança, para memória, é isso que a gente tem que viver. Lembrar, memorizar aquilo que foi que Deus fez para que a gente venha ensinar para os nossos filhos e para que a gente venha viver essas coisas. Então existia uma festa, né? Que é a Páscoa todo mundo sabe, os asmos, que era pão sem fermento, as primícias, né? A expiação, né? Deus deixou para fazer as expiação. E as festas da cabana ou tabernáculo, que é a mesma coisa. Então Deus ele deixou para a gente seguir leis. Era leis que Deus deixou. Então nós precisamos entender todas as coisas. Deus fez tudo explicado para a gente. Basta a gente estudar, basta a gente procurar. Então a gente vê 7 pontos aqui dentro da palavra de Deus que dá a entender que são 7 festas. Páscoa, asmos, primícia, Pentecoste, trombeta, expiação e cabanas. Por quê? A Páscoa, todo mundo já sabe que é Jesus. Jesus Cristo morreu, né? E ele ressuscitou e está lá. Os asmos significa hoje, né? Como é que eu vou dizer? É que falava do pão sem fermento. O fermento, na palavra de Deus, ela simboliza o pecado. Então, hoje, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados todos os dias, todas as horas, até Jesus voltar. Quando Jesus voltar, vai ser concluída a expiação.
Hoje nós estamos vivendo no tempo da expiação. Desde quando Jesus veio até ele voltar, nós estamos vivendo nesse tempo como se fosse o moede de Deus, as festas de Deus, os tempos determinados de Deus da expiação. Quando Jesus voltar, vai acontecer as trombetas, né? Acontece as trombetas, toca-se as trombetas, Jesus volta e vai existir as festas das cabanas, que é o tabernáculo, que é o milênio, o descanso. Essa sombra das cabanas que eles faziam vai ser o nosso milênio, vai ser o sábado de Deus, vai ser o descanso do Senhor para as nossas vidas, porque Jesus ele vai voltar, vai concernir leis novas, tudo novo, as primícias somos nós, que Jesus vai entregar nós como dízimo para Deus. Então, nós somos as primícias do Senhor. Em Jesus nós somos as primícias, porque Jesus é a verdadeira primícia de Deus. E nós, juntamente com Ele, nós somos as primícias. 7 semanas de ano, tudo é 7, gente, tudo é 7. Se você for ver lá, Apocalipse são 7 selos, 7 trombetas. Se a gente olhar para Levítico, lá para o Velho Testamento, 7 festas, né? 7 semanas de ano, 70 anos, né? 7 anos de expiação, última semana, que são 7 anos de grande tribulação, tudo é 7. 7 é o número de Deus, 7 é a conclusão daquilo que Deus fez em todos os tempos e que Deus vai concluir, consumar aquilo que Ele já projetou para fazer. Então, nós precisamos entender que já foram concluídas 4 festas. 4 festas, né? Jesus veio, né? Os nossos pecados foram expiados, né? Já existiu as festas todas, nós precisamos só passar por mais 3. Então, todas já foram concluídas literalmente. E vai terminar de ser concluída elas quando Jesus voltar, quando existir grande tribulação e quando nós entrar no milênio, que é o sábado de Deus, o descanso do Senhor Jesus. Então, nós precisamos entender que o sábado, o descanso, não é para você, no sábado não trabalhar. Quando Jesus ele veio, né, o povo ele vivia isso. Quem mandou fazer isso na época, no Velho Testamento, nas leis, em Levítico, em Deuteronômio, foi Deus que mandou. Aí quando Jesus veio, ele trabalhou no sábado. Mas por que Jesus trabalhou no sábado? Porque ele quis dizer que aquilo, as sombras, eram até ali. Dali para frente, nós ia viver no tempo da graça, que todo mundo já sabe disso, acho que eu já falei de graça. Favor merecido, né, de Deus para conosco. Então, tudo era para ser feito, essas festas, tudo essas cerimônias que Deus pediu para ser feita, né, com o povo de Deus, né, com a expiação dos pecados, as trombetas, né, a festa da cabana, as primícias, os asmos, a Páscoa do Senhor, né, se concluía, que eles faziam ali, porque Jesus ele queria que nós entendêssemos que quando ele viesse, tudo isso ia modificar. São sombras que aconteceu no passado, mas que vai servir para o futuro. Entendeu? Jesus ele trabalhou no sábado, porque a palavra de Deus lá fala que ele trabalhou no sábado. Então, mas ele queria deixar que ele era maior do que o sábado, do que o povo vivia no tempo da lei. Tudo tinha que ser igual estava no tempo da lei. Muitos judeus hoje vivem no tempo da lei, eles ainda fazem expiação de sacrifício de animais, né? Mas Jesus ele veio como nosso Cordeiro Pascual e ele expiou os nossos pecados. E hoje ele vive, né, à direita do Pai e como sumo sacerdote, né, Melquisedeque eterno, que está expiando os nossos pecados. Então, nós sabemos hoje disso, mas o povo, naquela época, eles não sabiam. Então, foi um processo para eles, foi mais de 70 anos para ele entender. Depois que Paulo veio, pregou e falou a palavra de Deus, que eles começaram a entender o que era para ser, porque eles queriam continuar fazendo isso. Mas Deus, ele deixou para que fizesse isso, para que, de sombra, simbologia, para a gente entender o que Deus ia fazer no futuro. Então, todas essas festas que Deus ele pedia para o povo dele fazer, né, era com o intuito de saber que nós íamos entrar no descanso eterno, no sábado de Deus. Quando Jesus voltar, né, vai se tocar as trombetas, Jesus vai voltar,
né? Aí conclui a expiação. Aí que nós vamos entrar no tabernáculo, que é o sábado, né? Que é o que eu quero falar, que eu estou falando hoje. É o sábado, o descanso eterno. No descanso eterno vai surgir leis novas, tudo novo. Só vai entrar lá quem são as primícias. As primícias, primeiro é Jesus, e nós, juntamente com Jesus, somos primícias. Aquele trigo que morreu, ressuscitou, né? E Jesus vai entregar a nós, o povo de Deus, o povo remido, o povo santo, como primícias para Ele. Então, reinaremos com Cristo, ajudaremos Cristo a reinar o mundo, as nações. Então, vai existir tudo novo. Gente, não se ilude, não se engane. O mundo está aí, os sinais estão aí. Isso que está acontecendo de pandemia de Covid-19 é só um sinal. Vai existir a grande tribulação. A grande tribulação vai ser expiação, entendeu? Porque as pessoas, Deus é tão misericordioso que ainda vai existir tempo de se arrepender. Só que daí você não vai ser pela graça, vai ser pelo teu corpo. Então nós temos que hoje arrepender dos nossos pecados e seguir aquilo que Deus fala, os mandamentos do Senhor, que Jesus colocou lá para que a gente seguisse. Então nós precisamos entender que vai haver esse descanso, é 1000 anos, o sábado de Deus, o que eu quero deixar bem frisado nesse vídeo, é o descanso do Senhor na terra. Então vai existir o descanso do Senhor, o sábado de Deus. Quem vai reinar vai ser Jesus, leis novas, vai ser a justiça eterna, gente, justiça eterna. Vocês acham que hoje vocês vivem justiça eterna? Não vive! O mundo está aí cheio de pecado, todo mundo fazendo o que querem fazer. E o oba-oba. Então nós temos que olhar para a palavra e ver isso, e vai existir um descanso, um sábado, um sabá de Deus, um descanso do Senhor, que é a mesma coisa naquela época das cabanas, né? A festa dos tabernáculos, só podia entrar lá, só podia participar dessa festa, gente, quem já tinha expiado seus pecados, quem tinha participado, porque só expiava pecado, né? O sacerdote lá tem que ler lá em Levítico e ler todas as cerimônias, tudo que precisava ali que Deus deixou, para que as pessoas pudessem participar de todas essas festas. Para que isso? Né? Hoje a Páscoa nós participamos da ceia do Senhor, né? Para nossa lembrança, né? Lembrar que Jesus, né, fez tudo isso, morreu nossa vida, né? Perdoou os nossos pecados. Então nós precisamos entender isso, que tudo são sombra daquilo que ainda virá e vai existir o sábado de Deus. Esse é o verdadeiro descanso. Por isso que na palavra ali que eu li, Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º, para deixar bem claro que vai existir o 7º dia na terra, mas é o 7º dia concluído de todas as coisas, de tudo que Ele fez. E Deus vai separar aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Então a gente precisa ter isso em mente. E Jesus, ele já veio. Então nós precisamos entender que nós estamos vivendo nesse tempo de expiação. Nós precisamos olhar para a nossa vida, pedir perdão para Deus dos nossos pecados e fazer diferente. Deus, Ele te ama. Jesus, Ele ama a sua vida. Jesus, Ele quer mudar a sua história. Jesus, Ele quer te levar para esse sábado eterno. O 8º dia é o dia eterno, vai existir tudo novo, né? É muito complicado você falar em um vídeo as coisas que você sabe, que você aprende através da palavra, mas é só para vocês entender o que é o sábado, o que é o descanso do Senhor. Anos. 7 vezes 7, 49. Quando chegava no 49, perdoava os pecados, né? Entregava as coisas para as pessoas, as terras que foram tomadas, que foram vendidas, né? Então, assim, a gente precisa entender essas coisas, olhar para o Velho Testamento, ver que foi literal, mas saber que também é espiritual para aquilo que Deus ainda vai fazer um dia aqui na terra. Então, você quer participar disso? Muda a sua vida, transforma a sua vida, viva para o Senhor Jesus, né? Deus, Ele está a todo momento esperando você tomar uma decisão, porque Ele já fez todas as coisas, está tudo consumado, existe aí, tudo é 7. Se vocês olharem, gente, a palavra de Deus em Apocalipse, é 7 selos, 7 trombetas,
né? Então tudo é sétimo. Se a gente for analisar, existe um cálculo, algo de Deus, um mistério de Deus pro sétimo dia, que é o milênio, o descanso do Senhor. Deus, ele fez as coisas nisso e descansou. Então nós precisamos saber que vai existir um descanso literal, que Deus vai fazer todas as coisas, vai mudar todas as coisas, vai ser coisas excelentes, coisas que você não pode imaginar. Aquilo que Deus preparou, a palavra de Deus fala para nós. Então a palavra de Deus é essa hoje. Esse vídeo teria que ser mais longo para me explicar bem todas as coisas sobre as festas, mas é muito complicado porque as pessoas não assistem. A gente tem que fazer vídeos curtos para as pessoas primeiro conhecer, depois um dia mais para o futuro trazer um estudo certinho num quadro explicando para vocês. Então que vocês possam ter entendido o que é o sábado. Não é só não trabalhar no sábado, igual tem religiões que não trabalham. O sábado literal vai ser o sétimo milênio, o sétimo dia do Senhor, o descanso que Deus tem para nós aqui na terra. Amém? Que Deus nos abençoe ricamente.